Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Carlos Bortolazzi aqui, trazendo uma matriz aqui de raciocínio lógico matemático para vocês. Cara, por que eu estou trazendo essa matriz, tá? Eu vejo que muitos alunos às vezes estão estudando RLM, né? Vão fazer algumas questões lá. E daí, cara, na hora que você vai fazer questão, às vezes você, errou a questão, olha ali a justificativa, daí um cara justifica uma coisa, outro justifica outra, daí você fala, pô, já não sei mais nada, então você fica ali nos comentários das questões e fica um salseiro que só, né? Pô, professor, fica. Então meu intuito aqui, cara, é ajudar vocês aqui a clarear um pouco, vou explicar cada alternativa e deixar tudo bem claro para vocês, para que vocês tenham êxito aí no RLM, maravilha? Eu trouxe aqui como referência para vocês o edital da OCP, tá? Porque vai ter um concurso grande aqui no Paraná, no meu estado do Paraná, que é o TJ Paraná. Então, cara, como tem muita gente envolvida, um edital é interessante aqui na parte de matemática e raciocínio lógico, então eu resolvi trazer algumas questões para a gente discutir junto e talvez assim garantir uma questãozinha ali para você, 2 ou até 3 questõezinhas de RLM. Maravilha, meu aluno? Pô, professor, você acha que o professor larguei mão, LRM? Falei que não quero nem aprender essa porcaria aí. Já tem que ver civil, penal, processual e caguei pra isso aí. Não abre mão, cara. Dá uma focadinha aqui. Eu vou tentar gravar aqui umas resoluções 3 aí, ou 4 vídeos se der tempo até o dia da prova, com resoluções aqui do raciocínio lógico matemático. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês aí, até os caras que não estudaram, até quem negligenciou, acredito que vai ajudar muito vocês a acertar questões. Maravilha? Pô, professor, vi os vídeos e acertei a questão que eu faço. Cara, vem aqui, curta aí, comenta, fala assim, pô, professor, arrebentei na prova. Se me encontrar e paga uma coxinha, professor. Professor, paga uma coxinha agora que eu passei. Daí você vai estar rico, né? Paga a coxinha, professor. É isso mesmo, tá? Mas então é isso que eu quero que vocês entendam. Vamos tentar deixar claro aqui para que para dar uma força para vocês, vocês tenham êxito aí. Professor, o que você pede em troca? Cara, que você curta o vídeo aí. Maravilha? Curta aí, compartilha com quem está estudando e bora para cima lá ver algumas questõezinhas do Instituto OCP aí, tá? Então o que eu trago aqui para vocês? Cara, o negócio é o seguinte. Professor, quais tópicos você vai trabalhar com nós? Vamos lá, cara. Eu vou atingir aqui a ideia aqui de raciocínio lógico matemático e eu vou trabalhar aqui na ideia de proposições, tópico 12, e conectivos. Tudo bem? Proposições e conectivos. Maravilha? Então essa que seria a ideia aqui que a gente vai analisar juntos aqui em algumas questões, tá? Então bora lá. Cara, o que eu trago aqui? Perdão, vamos fazer o seguinte. Antes de entrar nas questões, eu vou fazer uma revisão geral com vocês, que daí a gente consegue fortalecer alguns conceitos que eu vou precisar nas questões. E você vai ver que é muito simplesinho e isso vai auxiliar muito vocês aí nesse processo, tá? Então olha lá. Pô, professor, coloca aqui para nós, vamos lá. Ideia de conectivos, tá? Conectivos. Professor, quais conectivos que eu tenho aqui, né? Que é o tópico 13, quais que são os conectivos ali? Bom, cara, o conectivo, qual que é a função dele? Ele faz o quê? A ligação entre duas proposições. Então eu pego uma proposição simples e ligo com outra. A partir do quê? De um conectivo. Então, por exemplo, assim, João estuda é uma proposição simples, e trabalha. João estuda e João trabalha. Tá? Então você tem ali um conectivo, o conectivo E, que a gente vai ver que é conjunção, e você está conectando ali duas proposições simples. Beleza, professor, quais que são os conectivos? Então vamos para o primeiro aqui, ó. O nosso conectivo E, tá? O conectivo E, você vai apresentar ele dessa maneira aqui, ó. P e Q, por exemplo, né? P sendo uma proposição simples e Q outra proposição simples, tá? E ele é conhecido como conjunção, tá? A ideia de conjunção. Conjunção é o nosso E. Beleza. Professor, tem outro conectivo? Tem. A gente tem o conectivo OU, tá? OU, tá? O OU, ele vai aparecer para você dessa maneira. P ou Q, com essa simbologia aí. Maravilha? Ele é conhecido como disjunção. Professor, eu tenho que saber os nomes? Tem, meu aluno. Tem que tomar cuidado com os nomes aqui, tá? Então, disjunção inclusiva. Tá? Então, disjunção inclusiva. Legal. Professor, tem mais algum? Tem. Tem o ou. Então, ou. Como que ele aparece para você? Cara, ele aparece nesse formato aqui. P ou P ou Q, tá? Aqui seria uma ideia de disjunção exclusiva, tá? Então, disjunção exclusiva. Então, um é inclusiva, o outro é exclusiva. Legal. Cara, a gente também vai ter o C, então, tá? Então, o C, então. C, então. Também conhecido como se P, então, Q, tá? Que é o nosso se P, então, Q. Esse aqui é a ideia de condicional, tá? Então, ele é representado aqui por essa setinha ali, e ele é a ideia de condicional, tá?
condicional. Beleza? E a gente também tem o se e somente se. Então, P, se e somente se. Então, se e somente se que. Beleza. Se e somente se que. Que é a ideia do bicondicional. Tá? Então, o bicondicional, que seria esse aqui. Beleza. Então, cara, aqui tá os teus conectivos, tá? Professor, e é importante que eu saiba o nome deles? Extremamente importante, tá? Então, a conjunção, tá? Os que mais caem, cara, eu vou ser direto com vocês. Conjunção, cai muito. Disjunção inclusiva e o condicional, tá? Os que mais caem. E desses três, professor, tem algum que caia mais ainda, cara? O condicional, tá? O condicional e conjunção ali, cara, são os mais queridinhos ali da banca, inclusive, tá? Então, é importante que você saiba aí quais que são os conectivos. Agora, o seguinte, cara, a gente tem que saber quando que o uso ali do conectivo vai gerar para você um argumento ali, uma proposição composta ali, verdadeira, ou vai gerar uma proposição falsa. Então, por exemplo, o seguinte, ó. Cara, se aparecer para você o seguinte, P e Q, né? Então, proposição simples P, proposição simples Q, e aqui qual que vai ser o resultado disso aqui? Então, por exemplo, lá, ó, resultado. Como é que vai ficar aqui, tá? Cara, eu vou deixar só como R aqui, tá? Porque eu vou ter que colocar nos outros. Então, vou deixar só como R. Cara, se o P for verdadeiro e o Q também for verdadeiro, o nosso resultado vai ser verdade. Então, se eu tiver os dois verdadeiros, um e o outro ali também verdadeiro, daí sim eu vou ter o resultado como verdade. Legal. Então, o resultado aqui vai ser verdadeiro. Cara, professor, se o primeiro for verdadeiro, P é verdadeiro, mas o que é falso? Cara, é um e o outro. Cara, se um deles for falso, cara, vai ser falso. Professor, se aqui for falso e ali verdadeiro, vai ser falso. Professor, se aqui for falso e ali for falso, vai ser falso. Então você já viu, cara, que a tendência é que dê falso, né? Vai ser verdadeiro quando? Quando eu tiver os dois lados ali, verdadeiro, daí sim o teu resultado vai ser verdadeiro. Legal. Professor, então a conjunção, a tendência é ser falso. E isso só vai ser verdade quando os dois lados for verdadeiro. Legal. Agora vamos pro próximo aqui. A inclusiva. P ou Q. Tá? O P ou Q e o nosso resultado. Ah, professor, se eu tiver verdadeiro, verdadeiro. Nota, cara, é um ou o outro. Ah, isso ou aquilo, né? Estudo ou trabalho. Cara, se eu estudo e não trabalho, já fica verdadeiro, tudo bem? Basta que um deles seja verdadeiro. Professor, eu tenho os dois verdadeiros, então é verdade. Eu tenho um verdadeiro e outro falso, então verdade. Eu tenho um falso e outro verdadeiro, então verdade. Professor, eu tenho falso e outro falso, então daí vai ser falso, tá? Então no conectivo ou, tá? Você tem que pelo menos ter uma verdade para daí assim ser verdade. Então a tendência do ou é que seja verdadeiro, tudo bem? Então essa que seria a ideia. Beleza, vamos pro próximo lá. Cara, quando eu pego agora outros conectivos aqui, por exemplo, o ou, tá? O ou, P ou P ou Q, tá? Que é de junção exclusiva, perdão. Então o que vai acontecer aqui? Cara, se eu tenho verdadeiro e tenho verdadeiro, o que vai acontecer aqui? Cara, se os dois lados forem iguais, aqui é falso. Se os dois lados forem diferentes, daí você tem verdade, tá? Porque você tá pegando a ideia exclusiva, eu só quero que um seja verdadeiro, tá? Então falso e falso vai dar falso também, tá? Então tem que ser alternado. No ou tem que ser alternado, então tem que ter pelo menos uma verdade de um lado e falso do outro. Tudo bem até aí? Então assim que seria lá de você ter um argumento ali verdadeiro. Cara, se P então, o condicional, se P então, cara, e esse aqui é queridinho, hein? O professor tem que tomar cuidado? Cara, muito cuidado com isso aqui. Se P então Q. Vamos ver o resultado. Cara, esse daqui é o seguinte, eu vou trazer para vocês o seguinte, ele tem um macetinho, cara. Professor, qual que é o macetinho? Agora a gente entrega a idade do professor, né? O professor já não é tão mais novo, né? O professor já vi, já tinha notado. Mas vamos lá, cara, o negócio é o seguinte. Aqui, quando a gente faz a montagem, o que eu quero que vocês lembrem? Tem um macetinho que é muito conhecido aqui no RLM, que é o quê? Que é o Vera Fischer. Pessoal, o que é Vera Fischer? Os mais novinhos aí, 20 anos, 19 anos, 25. Que Vera Fischer? O que Vera Fischer, professor? Cara, Vera Fischer era uma atriz maravilhosa ali, das antigas ali, né? Cara, quando eu era criança, ela já era meio antiga, já era meio veterana, mas ela era bonitona ainda, né? Pô, o pessoal viu Laços de Família lá, pô, Vera Fischer lá, né? Apaixonada pelo outro cara bonito lá também. Então, cara, o que acontece? Qual que é o macetinho da Vera Fischer? Cara, se a primeira for verdadeiro, por isso Vera, e a segunda for falsa, Fischer, então Vera Fischer é falsa. Então Vera Fischer é falsa.
Maravilha? Então lembra, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, Vera Fischer, falsa. Professor, tem algum outro que vai ser falso? Não, somente Vera Fischer. No caso do CP, então, lembra da Vera Fischer. Professor, então se for verdadeiro, verdadeiro. Vera, Vera. Não, se for Vera, Vera, é verdade. Professor, se for verdadeiro e falso, opa, Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Ah, mentira, professor, só lembrar disso aí? Lembra da Vera Fischer? Cara, parece besteira, mas ajuda muito. Se for Fischer Vera, daí vai dar, professor? Não, daí é falso. Lembra, tem que ser Vera Fischer falsa. VF falso. VF, perdão, coloquei falso aqui não. Tem que ser verdadeiro, aqui é verdadeiro, perdão. Se for Vera Fischer, daí sim é falso. Professor, se for trocado, não, daí é verdadeiro. Tranquilo? O único caso, presta muita atenção aqui. Professor, tira do 2.0, presta muita atenção. Se aparecer verdadeiro e falso no CP, então é falso. Então Vera Fischer é falsa, os outros vai ser tudo verdadeiro. Maravilha? Então, professor, se for falso e falso, é verdade. Tudo bem até aí? Tranquilo? Professor, não acredito. Acredita em mim, cara. Lembra só da Vera Fischer. Vamos para o último lá, o C e somente C, o bicondicional. Cara, o bicondicional eu vou fazer aqui no cantinho. C e somente C. Tá? Daí aqui vai ser o seguinte, o resultado. Cara, aqui é o seguinte, tá? Aqui o negócio é o seguinte. Eu preciso dos dois lados iguais para ter resultado verdadeiro. Então, por exemplo, verdadeiro, verdadeiro é verdade. Verdadeiro e falso, professor. Daí é falso. Falso e verdadeiro, professor. Daí é falso. Professor, e se for falso, falso, os dois lados estão iguais? Estão. Daí sim é verdade. Então eu preciso dos dois lados com a mesma simbologia. Se for dos lados verdadeiro, resultado verdadeiro. Se os dois lados são falsos, resultado verdadeiro. Maravilha, meu aluno. Então nota, cara, você consegue fazer uma conexão aqui, uma análise, por exemplo, desse aqui, ó, com o exclusivo aqui, tá? Nota que um é o inverso do outro. Tudo bem? Isso vai ajudar vocês a lembrar. Os demais ali, lembra da Vera Fischer. E o E, o OU, é muito lógico, né? O E, professor, para ser verdade, os dois lados tem que ser verdadeiro. O E, né, a ideia. E se falso, basta que e no OU, basta que um deles seja verdade, para você ter verdade ali. Maravilha. Vamos lá. Cara, agora é o seguinte. Vamos ver as questões que já foram cobradas lá. Ele diz assim, ó. As proposições são sentenças declarativas, não sendo exclamativas nem interrogativas, que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Dessa forma, a partir de duas proposições, P e Q, é possível formar uma nova proposição, denominada conjunção, representada por P e Q. Então pronto, cara, ele já falou isso aqui, ó. P e Q. Bom, no P e Q, cara, para o resultado ser verdade, eu preciso daqui verdade, daí sim eu tenho verdade. Qualquer outro caso, cara, que eu não tenha verdade dos dois lados, vai ser falso, tá? Então qualquer outro caso que eu não tenha verdade dos dois lados, vai ser falso. Maravilha. Beleza, então essa que seria a ideia, ó, que a gente viu aqui. Tranquilo? Sem segredo nenhum. Belezinha, professor, tudo certinho aí. Tá, agora é o seguinte, cara. Agora é o seguinte, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, a conjunção P e Q, né, será verdadeira se a proposição P for falsa. Opa, peraí, cara, eu já falei que uma delas é falsa. Não, para ser verdadeira, eu preciso das duas verdadeiras. Tudo bem? Então, não tem como, se uma delas for falsa, já nem preciso continuar lendo. Próximo, a conjunção P e Q, será verdadeira se e somente se. Ah, professor, botou um se e somente se, agora salcerou, né? P ou Q. E não. Ele está perguntando, ele só está usando ali uma relação ali de língua portuguesa mesmo, tá? Não te preocupa tanto com isso. Então lembra da conjunção P e Q, ele tentou confundir o aluno, mas concentra aqui, ó. P e Q será verdadeira se e somente se uma das duas proposições P ou Q for verdadeira. Não, você sabe que eu preciso das duas verdadeiras para daí sim ser verdadeira. Uma delas verdadeira não, eu preciso das duas verdadeiras. Então esse argumento também aqui está furado. Legal. Próximo, a conjunção P e Q será verdadeira se ambas as proposições P e Q forem falsas? Não, meu aluno. Ambas têm de ser verdadeiras. A conjunção P e Q será verdadeira se ambas as proposições P e Q forem verdadeiras? Show de peteca. Gabarito letra D de docinho. Legal. A conjunção P e Q será verdadeira se a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa? Lógico que não, tá? Você sabe que eu tenho que ter os dois lados verdadeiro para daí sim ser uma verdade. Gabarito letra D. Legal, vamos para a próxima. Ah, professor, mas essas questões aqui estão muito fáceis, professor. Quando que caiu? Cara, prova 2025. Eu acho que a prova mais antiga que eu tenho aqui é 2024, tá? Ministério Público, né? Então, administrativo, é o perfil que a banca vai cobrar de vocês, tá? Sem segredo nenhum. Olha lá, se considere as seguintes proposições, P e a proposição Q, tá? P diz o seguinte, o gabinete do advogado está fechado. E a proposição Q,
O ventilador está ligado. Então são duas proposições ali simples, tá? Então essa que seria a ideia lá. Vamos ver o que acontece aqui. Então a proposição composta, o gabinete do advogado não está fechado e o ventilador não está ligado, assumirá o valor lógico verdadeiro C. Professor, vamos com calma então. Olha lá, cara, eu tenho aqui, o gabinete do advogado está fechado. Nota que ele colocou, ó, o gabinete do advogado não está fechado. Professor, o que isso significa? Cara, significa que ele fez uma proposição não P. Tá? Esse símbolo aqui é de não. Professor, o que isso significa? Que eu estou negando a proposição. Então, se a proposição P for o gabinete do advogado está fechado, o não P seria o quê? O gabinete do advogado não está fechado. Tudo bem? Essa seria a negação da proposição P. Tudo bem? Essa que seria a ideia. E esse é o símbolo aqui de negação, tá? Esse é o símbolo de negação. Maravilha. E, ó, nota, usou o conectivo E, ó, e, você já sabe, e o ventilador não está ligado. Professor, que significa que o ventilador está ligado? O não está ligado significa o quê? Não que. Tá aí. Não P, não que. Pô, legal, professor. E o que ele diz ali para nós? Assumirá um valor lógico verdadeiro C. Isso daqui vai ser verdadeiro? Nota, cara, eu estou usando o conectivo E, tá? Então, estou usando a conjunção. Para ser verdade, eu preciso dos dois lados verdadeiro. Daí sim eu vou ter um resultado verdadeiro. Só toma cuidado. Eu quero os dois lados verdadeiros, só que em negação. Professor, você não explicou a negação ali para nós. Faz um resumo rápido? Faço. Cara, se a minha negação for verdade, sem a negação, tem que ser falso. Professor, não entendi. Se a proposição ali, o gabinete do advogado não está fechado, for verdade, o gabinete do advogado está fechado, é falso. Tudo bem? Então, professor, a negação nada mais é o quê? Do que eu falsear algo que era verdadeiro. Tudo bem? Essa que seria a ideia. Ou tornar verdadeiro algo que era falso. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, o gabinete do advogado está fechado. Essa era falsa. Como é que eu tornei ela verdadeira? Coloquei lá, o gabinete do advogado não está fechado. Ah, professor, molezinha. Exato. Então vamos lá, o que ele diz é o seguinte, ó. Quando que isso aqui vai ser verdadeiro? Cara, isso só vai ser verdadeiro se o não P e o não Q for verdade, tá? Então ele diz o seguinte, ó. Se o não P é falso e o não Q é falso, não, cara. Se os dois lados forem falsos, ó, se for falso e falso, o teu resultado é falso. Lembra que o conectivo E, para ser verdade, eu preciso dos dois lados verdadeiros. P tem que ser falsa e Q tem que ser falsa. Olha que bacana, cara. Ele falou que o P é falsa e o Q é falsa. Professor, se o P é falso e o Q é falsa, o não P é verdadeiro e o não Q é verdadeiro. Professor, gabarito, letra B. Já era. Amassou aqui, ó. Gabarito, letra B. Vamos ver as outras, ó. P é verdadeira e não P é falsa. P é verdadeira, cara, o P é verdadeira e o não P é falsa. Cara, se isso aqui for falso, ó, nota que já matou aqui, né? Independente do valor do não Q, independente do que for, ó, se eu tenho um lado falso no conectivo E, cara, eu garanto pra você que o resultado é falso, tá? Então aqui não poderia ser, tá? Próximo. P é falsa e não Q é falsa. Então P é falsa. Bom, se o P é falsa, o não P vai ser verdadeira e o não Q é falso. Nota, você chegou num cenário aqui que eu tenho verdadeiro e falso, então você sabe que o resultado aqui tem que ser falso, tá? Então, não poderia ser também. Vamos pro próximo lá. P é verdadeira e Q é verdadeira. Cara, se ambas forem verdadeiras, a negação delas vão ser falsa, e você sabe que falso e falso no conectivo E vai ser falso, então gabarito realmente letra B. Tudo bem? Vamos pro próximo lá. Questãozinha que diz o seguinte, ó, considere as proposições compostas a seguir. Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. Ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca. Então ele usou aqui dois conectivos. Ele usou o conectivo E, Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. Ou ele usou o conectivo também, Paulo vai ao IFMA ou, né, a ideia é ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca. Tá? Então usou o conectivo aqui de junção exclusiva. Então usei os dois aqui. Legal. Agora anota, cara. Vamos ver o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui do lado pra gente poder relembrar aqui o que acontece, tá? O que acontece. Eu trouxe essa questãozinha aqui para vocês verem o ou, tá? Então nota, cara. Pro E ser verdade, eu preciso dos dois lados verdadeiro. Daí sim eu vou ter uma verdade. Se os dois lados forem verdadeiro, daí eu tenho verdade. Se aqui for verdadeiro e aqui for falso, vai ser falso. Se aqui for falso e aqui for verdadeiro, vai ser falso. Se for falso e falso no conectivo E, vai ser um resultado falso. Legal. Aqui no ou, cara, nota o que vai acontecer. Se eu tenho verdade e verdade, opa, daí professor, vai ser o quê? O resultado vai ser falso. Se eu tenho
verdadeiro e falso, aqui eu vou ter verdade, falso e verdadeiro eu vou ter verdade, e falso, daí eu vou ter falso. Nota que no ou eu preciso dos dois lados alternados para ter uma verdade. Legal. Então ele diz o seguinte, ó, sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. O que ele quer dizer com isso? Que a proposição P, se a P for verdadeira, a Q também é verdadeira. Se a P for falsa, a Q também é falsa. Tudo bem? Ele diz que são iguais ali os valores lógicos. Então é correto afirmar que. Bom, vamos ver aqui quando que dá certo aqui essa igualdade. Ó. Quando eu tenho aqui ó, verdadeiro dos dois lados, opa, daí eu acabo tendo aqui um cenário de verdadeiro ali para o P e Q e falso para o ou. Cara, quando eu tenho alternado, opa, daí eu falseio aqui, ó, daí não dá certo, tá? Aqui também não dá certo. Aqui também não dá certo, você está vendo os valores lógicos ó, diferentes, ó, diferentes. E aqui deu boa, ó. Quando eu tenho ambas falsas, daí sim eu tenho o valor lógico igual das duas, ambas sendo falsas, ali o valor lógico da proposição composta. Então o que ele diz lá? Vamos lá. Cara, ó, Paulo vai... O que a gente tem que saber? Então, cara, tem que ser falso. Paulo vai ao IFMA, tem que ser mentira, então Paulo não vai ao IFMA. E Paulo não é carioca. Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca. Tá? Então essa que seria a ideia aí. Tudo bem? Então ambas ali sendo falsas ali para dar certo esse cenário. Porque se eu tenho ali, cara, que o P, né, Paulo vai ao FMA é verdade, então a gente vai ter ali que é uma falsa, então Paulo não vai ao FMA. Tudo bem? Se eu tenho ali que Paulo é carioca, sendo falso, então a verdade seria que Paulo não é carioca. Tudo bem? Então vamos ver o que a gente consegue afirmar aqui. Paulo vai ao FMA? Não, Paulo não vai ao FMA. IFMA. Maravilha. Paulo é carioca? Não, Paulo não é carioca. Tudo bem? Porque nota, a gente já comprovou aqui, ó, que para dar certo, o Paulo ser carioca é falso. Tudo bem? O Paulo IFMA é falso. Tudo bem? Então vamos lá. Paulo não vai ao IFMA. Legal. E Paulo não é carioca. Fechou. Gabarito letra C de coração. Paulo vai ao IFMA? Não, Paulo não vai ao IFMA. E Paulo não é carioca? Não. Paulo realmente não é carioca. Paulo não vai ao FA e Paulo é carioca? Não, Paulo não é carioca. Maravilha? Então, gabarito, letra C de coração. Próximo. Sabe-se que a proposição Paulo é biólogo e Pedro é biomédico é verdadeira. Então, para a lógica, sempre é correto afirmar que. Então, vamos lá. Cara, Paulo é biólogo. Eu vou chamar isso aqui de P. Tá? P de Paulo. Paulo é biólogo. P. I, que é o nosso conectivo. E, que é o nosso conectivo. Pedro é biomédico. Pedro é biomédico. Eu vou chamar de Q. Então, P e Q, tá? E ele falou que isso aqui é verdadeiro. Então, cara, obrigatoriamente eu tenho que o Paulo seja biólogo e o Pedro seja biomédico. Tudo bem? Para dar verdade, eu preciso das duas proposições verdadeiras. Então, vamos ver lá. Cara, ele diz o seguinte, ó. Se Paulo é biólogo, então Pedro não é biomédico. Poxa vida. Então, é verdadeiro, então, para a lógica, sempre é correto afirmar que. Então, é correto afirmar que. Vamos ver o que acontece aqui. Então, para a lógica, sempre é correto afirmar aqui. Vamos lá. Se Paulo é biólogo, bom, Paulo é biólogo, é verdade. Verdadeiro. Pedro não é biomédico. Nota, cara, olha o que eu chego aqui, ó, conectivo C, então. Cara, eu falei que aqui é verdade e uma mentira. Vera Fischer. Vera Fischer é o quê? Falsa. Pô, professor, já era então, né? Aqui não pode ser. Legal. Olha a próxima lá. Pedro não é biomédico. Cara, Pedro não é biomédico, é falso. Pedro não é biomédico, é falso. Se e somente se, Paulo é biólogo. Opa, Paulo é biólogo, é verdadeiro. Professor, ele usou conectivo se e somente se. Nota, cara, para isso daqui ser verdade, eu preciso dos dois lados verdadeiro. Então, se eu tenho alternado ali verdadeiro e falso, aqui vai ser falso. O se e somente se obriga que os dois lados sejam verdade ou os dois lados sejam falsos. Maravilha, os dois lados devem ser igual no se e somente se. Se Pedro é biomédico, opa, isso aqui é verdade, Pedro é biomédico, então Paulo não é biólogo, opa, isso aqui é falso, novamente um Vera Fischer, professor, e a Vera Fischer é falsa, a gente quer achar a verdadeira. Pedro não é biomédico, Pedro não é biomédico, professor, isso aqui é falso. Se e somente se, Paulo não é biólogo, isso aqui também é falso. Nota, cara, eu tenho os dois lados falsos no se e somente se. Se e somente se, os dois lados falsos. Professor, o que significa? Se os dois lados são iguais, o se e somente se é o quê? Verdadeiro.
Tudo bem? Lembra lá do bicondicional? No bicondicional, para ser verdadeiro, cara, eu preciso dos dois lados iguais. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdade, ou falso e falso também dá verdade. Maravilha? Então aí seria o teu argumento, gabarito letra D de docinho. Legal. Vamos ver o último aqui, ó. Se Pedro é biomédico ou Paulo não é biólogo, então Pedro não é biomédico. Professor, que salseirada, hein? Cara, aqui ficou um pouquinho mais composta, tá? Então o que vai acontecer aqui? O que eu quero trazer para você? Nota, Pedro é biomédico, era o nosso P. Tudo bem? Pedro é biomédico. Ou Paulo não é biólogo, ou Paulo não é biólogo. Então não que. P e não que. Tudo bem? Ah, não, perdão, eu troquei. Aqui era o que era o Pedro biomédico era o que, né, que a gente tinha usado. E o P era o Paulo. Então Paulo não é biólogo. Beleza. Só neguei ali. Legal, fechou. Agora nota. Então, Pedro não é biomédico. Então, Pedro não é biomédico. Não o quê? Professor, agora ficou salseirado, hein? Como é que eu faço? Esse troço tem dois conectivos aqui, ferrou. Você resolve primeiro o que está entre parênteses, tá? Então, primeiro a gente vai resolver o que está entre parênteses. Cara, o não que, a gente já sabe que é falso. Tudo bem? Se o primeiro for verdadeiro, ferrou. Vamos lá, ó. O que, professor? O que, eu sei que é verdade. O não P é falso. Então aqui com o conectivo ou, cara, como eu tenho uma verdade pelo menos, eu sei que isso aqui é verdade. Então aqui é verdade, aqui é falso, então Vera Fischer é falsa e por isso que não pode ser também a tua letra E, tá? Maravilha? Então essa que seria a ideia lá. Então gabarito letra D de docinho. Show. Vamos por acho que é a última agora. Diz o seguinte, ó, considere as proposições a seguir. Se o laudo pericial foi conclusivo, então Paulo sairá do presídio hoje. O laudo pericial foi conclusivo. Admitindo que ambas as proposições sejam verdadeiras, é possível concluir a partir delas que, cara, se aqui é verdade, tudo bem? O laudo pericial foi conclusivo. Então ele fala aqui, ó, se o laudo pericial foi conclusivo, isso aqui é uma verdade. Para essa tua proposição ser verdade, e ela está usando a ideia do se então, nota, se o primeiro termo for verdade, eu não posso ter quem? Vera Fischer. Professor, então eu tenho que ter os dois lados verdadeiros. Exatamente. Então eu preciso que aqui também seja o quê? Aqui também tem de ser verdade. Tudo bem? Então Paulo sairá do presídio hoje. Se o termo ali, o laudo pericial for conclusivo, for verdade, obrigatoriamente Paulo sairá do presídio hoje. Eu tenho que afirmar isso para daí sim eu ter uma verdade, como foi definido ali pelo enunciado. Tudo bem? Professor, e se fosse falso? Bom, se fosse falso, daí a tua proposição seria falsa, tudo bem? Mas ele já falou que ela é verdadeira. Então, obrigatoriamente, Paulo sairá do presídio hoje. Então, vamos lá. Paulo nunca cometeu crime. Cara, não tenho como afirmar isso, tá? Paulo sairá do presídio hoje? Opa, isso eu consigo afirmar. Gabarito letra B. Maravilha, meu aluno. Então, tá aí os gabaritos das questões, tá? As 5 questões que a gente resolveu aí. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Então, cara, veja aí as aulas que a gente vai resolvendo. Eu acho que isso vai te dar um norte legal. São questões recentes do Instituto OCP. Eu acho que vai te dar um norte bacana. Você vai conseguir aí salvar uma questãozinha da tua prova. 2, talvez até 3, se Deus quiser. E vai ter êxito. Maravilha, meu aluno. Pô, professor, fiquei com dúvida em algum tópico. Cara, comenta aqui embaixo. Comenta ali, pô, professor, poderia resolver aqui? Que a gente mete marcha e dá essa moral pra vocês. Maravilha? Professor, faz o que agora? Cara, gostou do vídeo? Te ajudou? No mínimo que seja. Curte aí. Curte, comenta, compartilha. Que isso daí ajuda muito o nosso trabalho. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e bora pra cima, gurizada.